Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos chegando com alegria, com prazer, mais uma vez, a nossa programação, trazendo a bênção de Deus para todos. Eu quero falar com você, conversar com você hoje aqui nesse nosso culto especial. Todos os domingos nós preparamos uma mensagem, preparamos uma palavra para ajudar aqueles que são membros da nossa igreja, para fortalecê-los. Semana passada nós fizemos a ceia e também falamos sobre arrependimento, falamos sobre perdão e também falamos sobre a confissão de pecado. Eu acho que ficou claro. Pergunto, você conseguiu entender essa questão que nós falamos do perdão e também sobre a confissão? Porque às vezes a pessoa pensa assim: confessar é contar para os outros o que eu fiz? Não. Confessar não é contar para os outros o que você fez, tá? Você precisa entender que a confissão significa o reconhecimento que você errou. E você sabe que tem uma punição, tá? Só que ao reconhecer que você errou e você não culpa as outras pessoas, você não justifica o seu erro. Então você confessa para Deus dizendo: Senhor, eu errei, eu pequei. Por exemplo, vivemos em uma geração que muito se fala sobre graça, mas pouco sobre arrependimento, que deseja perdão, mas evitam falar de confissão. As pessoas querem paz com Deus, mas resistem à mudança. No entanto, a verdadeira restauração começa com um processo espiritual profundo e necessário, chamado arrependimento, confissão e perdão. Vale lembrar que o perdão é automático quando se há arrependimento e confissão. Esses três elementos são fundamentos da fé cristã. Eles estão conectados com a etapa de a nossa nova vida, né? Vamos assim dizer, são etapas de um mesmo caminho. Hoje nós vamos entender o que significa, mais uma vez, e aí eu termino essa parte aqui, falando sobre esses três elementos, tá? E aí eu quero que você entenda comigo. Arrependimento, vamos lá. O que é arrependimento? Mudança de mentalidade ou mudança de caminho, que nós também chamamos de metanoia. Só que o arrependimento não é só você sentir culpa pelo erro cometido. Isso pode ser um remorso. O arrependimento é mais profundo. O arrependimento não é uma tristeza passageira por ter feito alguma coisa. O arrependimento, ele exige, e aí tem uma palavra interessante dentro do arrependimento, que é chamado de teshuvá, que significa retornar-se para Deus. Então, o arrependimento significa retornar-se para Deus. Quando a pessoa se arrepende, ela retorna para Deus. Ela entende que ela errou, tá? Ela entende que ela fez alguma coisa que ela não devia ter feito e ela então deseja voltar-se para Deus, tá? Voltar-se para Deus. Essa é muito importante quando nós falamos sobre o desejo da pessoa de voltar-se para Deus de todo o coração. O que Adão não fez. Quando Adão pecou, ele se escondeu e lá de onde ele se escondeu, ele seguiu o caminho para frente. Ele não se arrependeu, ele não abandonou, vamos dizer assim, a autojustificação, tá? Ele não desejou voltar para onde estava. Ele simplesmente
não sentiu desejo de voltar. A confissão, e aí eu preciso dizer que ela significa retorno, metanoia, mudança de mentalidade de sentimento em relação ao pecado, mas de todos estes, o retorno para Deus é o mais forte quando a palavra é arrependimento. A partir de hoje, todas as vezes que nós usarmos a palavra arrependimento, eu quero que você entenda retornar-se para Deus, ok? Retornar-se para Deus. E só retorna, primeiro, quem esteve, e só retorna quem sente que precisa retornar, não é verdade? Então, a disposição da pessoa de querer mudar, de querer voltar, não significa que você vai deixar de ser pecador, porque todos nós somos pecadores, mas é interessante você ter esse desejo de voltar-se para Deus. A confissão, nesse caso, a Bíblia fala que se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. A confissão também faz parte do arrependimento. É quando você reconhece que errou. Tá? O que é confissão? É reconhecer que você errou. Tá? Reconhecer o que você errou e o desejo de mudar, o desejo de voltar. Ou seja, quando você se arrepende, você sente uma repulsa, você sente você sente raiva do pecado, você sente raiva daquilo que você fez. O que Adão não fez, porque quando Adão pecou, ele simplesmente disse: a mulher que tu me destes, ela me fez pecar. Eu vou ler aqui um resumo que eu fiz. Confessar é o passo prático do arrependimento. É quando o que foi reconhecido no coração é trazido com palavra, trazido à luz com palavra. A confissão é libertadora porque quebra o poder do pecado escondido. Enquanto o pecado é mantido em segredo, ele nos escraviza, mas quando é confessado, ele perde a força. É quando você diz: meu Deus, eu errei, eu pequei, eu entendi isso. Confessar não é simplesmente admitir que errou, é concordar com Deus sobre o que é pecado, assumir responsabilidade e se posicionar com humildade. Essa humildade aqui é a capacidade de reconhecer que errou. E aí nós temos que reconhecer que nós temos uma natureza pecaminosa, uma natureza que peca. Por isso, todos os dias nós devemos orar, dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós, tem compaixão das nossas almas. Por quê? Porque nós somos pecadores, né? A confissão exige humildade. O que é humildade? Reconhecimento de que errou, não justificar porque errou e também não culpar os outros. Então a confissão, ela exige que a pessoa reconheça humildemente a sua falha, o seu erro, sem culpar as outras pessoas. Foi o caso, por exemplo, que levou Adão a não ter direito à reconexão com Cristo. Porque quando Adão pecou, a primeira coisa que ele fez foi justificar, dizendo: a mulher que o Senhor me deu, ela me fez pecar. E Eva, quando Deus fala com ela, ela disse, Eva falou o seguinte: a serpente me enganou e por isso que eu falhei. E não houve, então, arrependimento, não houve confissão. Adão nunca desejou retornar ao lugar que ele estava, que era a presença de Deus, que era ali diante do Senhor Deus, onde ele sempre viveu. E ele pensou: bom, a partir daqui eu vou buscar um outro caminho. Quando Deus então o propõe a lançá-lo fora do jardim do Éden, ele pouco se importou, não sabendo ele que o pior estava por vir. E infelizmente foi o que aconteceu, né? Veio o pior sobre todos nós, porque a maldade de Adão, o pecado de Adão, então,
foi exatamente a falta de Adão olhar para Deus e dizer assim: ok, Senhor, eu errei, eu falhei, eu peço ao Senhor que me perdoa então. Eu quero voltar. O que eu tenho que fazer, meu Deus, para eu de fato voltar a ser quem eu era? O que eu preciso fazer para ter o que eu tinha, voltar a ter aquela comunhão com o Senhor? Não, Adão não fez nada disso. Então, essa mensagem que nós estamos trabalhando esses dias, exatamente para ensinar que quando há arrependimento, que é a pessoa desejar voltar-se para Deus, e quando há a confissão, que é o reconhecimento de que a pessoa errou, de que a pessoa falhou, e ela necessita, é claro, dessa presença de Deus, praticamente o resto, vamos assim dizer, é quase que automático, né? Vamos dizer assim, o perdão é automático, tá? Eu aprendi, e aí você vai concordar comigo, você que já passou por várias igrejas, já esteve em outras igrejas, talvez você já ouviu muito de alguém dizer assim: olha, você precisa pedir perdão, você precisa clamar a Deus por perdão. É como se nós tivéssemos que implorar pelo perdão. Só que o que nós estamos entendendo hoje? Eu quero ler aqui para você, por exemplo, eu vou ler o texto, esse texto eu já li com vocês, que é o texto de Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Aí depois, o Senhor Jesus disse em 1 João, sobre a confissão, ele disse: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu acho que o grande erro de muitas pessoas é interpretar mal essa palavra confissão, porque confessar significa falar, contar, dizer. E aí eu tenho que falar, contar, dizer seria então falar com alguém. Mas quando você traz na linguagem bíblica, no hebraico, por exemplo, a confissão significa reconhecer humildemente o erro sem se justificar e sem apontar um culpado pela sua falha. Então, é diferente de apenas dizer, falar, contar para os outros. Infelizmente, existem pastores que gostam de ouvir a confissão dos pecados dos seus membros. Existem aqueles até que dizem: olha, escreva numa folha de papel tudo que você fez de errado, entrega para mim, que eu vou ler e vou depois queimar. Na verdade, essa pessoa está querendo bisbilhotar, né? Eu não concordo, não. Se a Bíblia Sagrada nos ensina que nós devemos, sabe fazer o quê? Nós devemos, ao confessar, nós devemos falar com Deus, né? Falar com Deus, dizer para Deus: Senhor, eu reconheço que eu sou pecador, que eu sou falho, eu reconheço os meus defeitos e eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim. Só o fato de você reconhecer que você falha, que você erra, que você é pecador e tem uma natureza pecaminosa e pede: Senhor, tem misericórdia de mim, isso já faz com que a misericórdia de Deus se estenda sobre a sua vida. Isso é lindo, isso é maravilhoso. E outra coisa interessante, o perdão, ele fica quase que automático. Por quê? O perdão é um presente final de Deus no processo de restauração. O perdão não é por merecimento. Deus não perdoa porque você merece. Deus não perdoa porque você clamou, suplicou, humilhou por perdão. Deus perdoa por sua misericórdia. Quando nos arrependemos e confessamos nossos pecados, Ele cancela a nossa culpa. Ele purifica e nos reconcilia com Ele. O perdão de Deus não é parcial. O perdão de Deus lança no mar do esquecimento os nossos pecados, de acordo com Miqueias, capítulo 7, versículo 19. E Deus então nos chama de filhos novamente, não apenas filhos tolerados, mas filhos perdoados, acolhidos, recebidos para viver na presença do Senhor. Interessante que quando nós lemos a história do filho pródigo, nós
percebemos exatamente o arrependimento, a confissão e o perdão. O arrependimento foi quando o filho pródigo caiu em si e disse assim: eu preciso voltar. Por quê? Eu preciso voltar para a casa de meu pai, porque eu estou aqui passando fome enquanto os trabalhadores de meu pai têm o bom e o melhor para comer. Então eu vou voltar. Então ele entendeu que ele havia se distanciado e que ele precisava voltar, que havia uma casa, havia um lugar de pertencimento que ele precisava voltar para lá. Então ele disse: quando eu voltar, eu vou dizer para o meu pai: Pai, eu pequei contra ti perante os céus. Olha só, isso é o quê? Confissão. Eu reconheço que eu pequei contra os céus e perante ti. Não sou digno de ser chamado seu filho por causa do que eu fiz. É muito grave o que eu pequei, não sou nem digno de ser chamado seu filho, mas me faz pelo menos como um dos seus empregados. Então, ele levantou e foi ter com o pai. E quando ele chegou, e ele disse essas palavras: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. De fato, ele falou. E o pai, nós não ouvimos um sermão do pai dizendo: pois é, meu filho, agora você voltou, né? Gastou tudo. Não. Pelo contrário, nós vimos a alegria do pai receber o filho, abraçar o filho, fazer uma festa. O pai nem falou assim: tá bom, eu vou te perdoar, tá? Mas da próxima vez, vê se você não faz de novo. Não. Quando há arrependimento e quando há confissão, o perdão é automático. Talvez você, minha amiga, meu amigo, não se sinta perdoado porque você está olhando para Deus como se Deus fosse um ser humano, um mero ser humano. Deus não é um ser humano. O ser humano tem suas dificuldades para perdoar e para pedir perdão e para se arrepender. Posteriormente, eu irei fazer uma mensagem falando sobre o arrependimento e a confissão de pecado em relação ao ser humano. E aí você vai ver que é muito diferente, porque o ser humano tem dificuldade de esquecer a falha, tem dificuldade de perdoar, tem dificuldade de confessar, tem dificuldade de não culpar os outros. E aí nós vamos ver que realmente lidar com o ser humano é mais difícil, é muito mais difícil. É mais fácil lidar com Deus, porque Deus olha a sinceridade do nosso coração. E eu quero orar com vocês nesta hora, e eu quero dizer assim: não importa se você viveu longe, se você esteve distante de Deus, se você se afastou, se você fez alguma coisa, se você distanciou da igreja, o Evangelho está chamando você de volta. O Senhor está te reconectando com Deus. Eu quero que a presença de Deus venha abraçar você neste dia, neste domingo especial, e que o Senhor possa dar a você a graça, o poder e as suas virtudes. Vamos orar agora. Você pode ter errado, se afastado, pode ter endurecido o coração, mas hoje Deus está te chamando para voltar. Ele está te chamando para voltar. Você aceita voltar para Ele? Não precisa ter medo, não precisa ter receio dele te julgar, dele te maltratar. Ele não vai fazer isso. Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e o seu sangue te purificar de toda e qualquer injustiça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como é bom aprendermos, ouvirmos sobre a sua palavra. É grandioso o número de pessoas que oram comigo agora, dizendo: Deus, eu te exalto, eu te louvo, eu magnifico o teu nome, exalto o teu nome, dou glórias ao Senhor. Ah, Santo poderoso de Israel, muito obrigado pela vida de todas as pessoas que estão orando conosco agora. Onde quer que essas pessoas estiverem, sejam abraçadas por Deus, sejam abençoadas por Deus. E você que está orando, seja agraciado, ou que você possa aprender e, como você ouviu, arrependimento é o voltar para Deus. Toda vez que você olha para o céu, toda vez que você fecha os olhos e diz: Senhor, eu te desejo, eu te quero, isso é chamado de arrependimento. E todas as vezes que você diz: Senhor, eu sou falho, eu sou pequeno, eu sou pecador, eu sou tão miserável, tenha misericórdia de mim. Isso é a confissão. E é o arrependimento, é a confissão é que traz o perdão
dos nossos pecados. Portanto, quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos, o perdão é automático. Muito obrigado por nos perdoar, muito obrigado por nos limpar, nos lavar pelo preciosíssimo sangue de nosso Deus. Obrigado, amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, eu vou terminar aqui com muita alegria dizendo que todas as terças-feiras e aos domingos, domingo 7 da manhã começa. 7 da manhã, mais cedinho, né? A partir das 6 horas da manhã, você já tem acesso ao nosso estudo. Mas eu vou marcar depois um horário para eu estar sempre falando no mesmo horário, como é, por exemplo, na terça-feira, que é sempre às 20 horas. Deus abençoe, então, a todos vocês ricamente, no nome de Jesus Cristo. Eu vejo vocês amanhã, continuando a nossa leitura para terminar o capítulo. Amanhã será o penúltimo capítulo do livro de Números. Espero você. Deus te abençoe, um forte abraço e até lá.